Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, nós vamos ler aqui a partir do versículo 5. Do versículo 5 até o versículo 11. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus efeitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo e em todos. Vamos orar. Querido Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, através do Teu Filho Jesus, com a certeza que Tu mesmo tens nos aberto um novo caminho para que nós pudéssemos entrar na intimidade da Tua presença. Pai, toma a nossa mente, os nossos corações, vence-nos pelo Teu Santo Espírito, conquista-nos, leva-nos para Ti mesmo, captura a nossa alma para a intimidade. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos que Tu fales aos nossos corações. E para que em tudo o Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Salva aqueles a quem tem escolhido pela Tua graça, através da Tua palavra. Edifica a Tua igreja. Alegra os nossos corações, para que vivamos para a Tua glória. No nome de Jesus. Amém. Nós estamos continuando aqui nesta carta. Chegamos a este ponto. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Mas ele não havia dito, lá no versículo 22, no versículo 20 do capítulo 2, que nós já fomos crucificados com Cristo? Não disse? Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? A pergunta que ele faz, apresentando um se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Por que vos sujeitais a estas coisas de ordenanças? Não toques nisso aqui, não mexas nisso aqui, não bulas nisso aqui. Não já morrestes com Cristo? É fato ou não é fato? Isto é real ou não é real? Morremos ou não morremos? Por que fazer morrer a vossa natureza terrena? Não há uma contradição?
O que morreu com Cristo? Quem morreu com Cristo? Se morrestes com Cristo, quem morreu com Cristo? Vamos para Romanos capítulo 6, versículo 6. Quem foi que morreu com Cristo? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Quem foi que morreu com Cristo? Velho homem. E velho homem e natureza terrena não são a mesma coisa? São ou não são? Não. Como é que você vai fazer morrer uma coisa que já morreu? Olha bem, Bíblia se explica com Bíblia. Ou o que diz a Bíblia aí? Sabendo o quê? Isto o quê? Que o velho homem foi aqui no original significa foi de uma vez por todas. Foi o quê? Crucificado com Cristo. Não se pode confundir rodo com vassoura. Rodo é uma coisa, vassoura é outra. Serve para limpeza. Não confunda homem velho com natureza terrena. Quando Adão pecou antes do pecado, ele tinha natureza terrena ou não? Tinha. Ele foi feito de quê? Do barro, do pó da terra. Essa natureza terrena tinha desejos ou não? Tinha desejos ou não? Tinha. Quando alguém é tentado por que razão que uma pessoa é tentada? Onde ela é tentada? Vamos para Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Vamos por parte. Nós vamos continuar a leitura. Ninguém, ao ser tentado, diga o quê? Deus me tentou. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele a ninguém tenta. Veja o verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Aonde está a tentação? Aonde está a tentação? Não sei se vocês perderam a língua? Está onde a tentação? Na cobiça. O que é cobiça? Desejo. Desejo da natureza terrena. Adão não tinha pecado, mas ele tinha desejo. Aquele desejo foi capturado pela serpente e ele foi e despertou o desejo de ser como Deus. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas ele quis ser como Deus. Então, ele pecou, porque ele teve um desejo. Como é que continua o texto dizendo? Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha só, como foi. Aí você entende o pecado de Adão. Outra vez, Animíria, leia este versículo. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Adão tinha uma natureza terrena. Antes de pecar. Essa natureza terrena tinha uma vontade, tinha uma cobiça, tinha um desejo. A serpente veio, Deus não tenta. A serpente veio e apresentou uma proposta.
A proposta é, você pode ser como Deus. Você pode ser igual a Deus. Você será como Deus. Essa proposta chegou dentro do coração da costela de Adão, que ele primeiro entrou pela costela. Foi a Eva quem percebeu o primeiro ponto, e aí conversou com Adão, e eles, por isso que o pecado não é atribuído à mulher, mas ao homem, porque ao homem foi lhe dada a palavra de Deus, de toda a árvore que há no jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás. Foi ao homem. E o nosso pai, Adão, sentiu desejo de ser como Deus e violou o mandamento divino, baseado na sua vontade, na sua natureza terrena. Jesus também teve natureza terrena e foi tentado, mas ele não pecou, porque Jesus veio para realizar a obra de libertação do homem daquilo que o domina, que é a sua própria vontade. Agora, a nossa natureza terrena, que no sentido humano representa a nossa carne, ficou contaminada pelo pecado. Porque toda natureza recebeu os efeitos do pecado. Para dizer assim numa linguagem científica, toda a natureza está debaixo da segunda lei da termodinâmica. Qual é a lei da termodinâmica? A lei da entropia. O que essa lei da entropia diz? Que há uma perda de energia no sistema cósmico. O universo não evolui, ele morre. Há um princípio de morte, de desgaste, de perda de energia. Nós estamos vivendo num mundo em que as coisas estão sendo vagarosamente destruídas. Isto é a lei do pecado, porque a lei do pecado é a morte. É a destruição. Todo o universo sofre isto. Eu vejo isto com os anos que passam no corpo. O peso da perna. Já sentiu? Como a carne vai ficando mais velha. Isso é entropia. Isso é morte. Isso é a idade. Isso é o envelhecimento. O universo, como um vestido velho, vai se envelhecendo. Isso é a lei do pecado que está no universo. E a nossa carne hoje não habita, o que diz Paulo? Bem algum. Eu quero fazer o bem, mas não consigo. O mal que eu não quero, esse eu faço. Mas e o velho homem? Foi ou não foi crucificado com Cristo? Como é que a Bíblia pode dizer que velho homem foi crucificado com Cristo e não foi? Porque eu tenho ouvido algumas pessoas dizerem assim, agora o meu velho homem ressuscitou. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o velho homem foi crucificado com Cristo. E que quando Cristo ressuscitou, o que ressuscitou foi o novo homem criado em Cristo Jesus. Nós temos que ficar com a Bíblia. Mas o que ficou em mim, que me é dito, fazei, pois, morrer? A natureza terrena. É nesta natureza terrena que está a minha carne. É nesta natureza terrena que eu preciso experimentar o morrer diário de Cristo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, e ele começa por uma mais externa possível. Prostituição. Carne. São as coisas ligadas à carne. Fazei, pois, morrer. Mas só pode fazer morrer a natureza terrena quem já morreu com Cristo, o seu velho homem. A velha criatura, que tem o seu homem velho vivo, não pode fazer morrer a natureza terrena.
porque ele vive no controle das coisas. Talvez nós possamos entender um pouquinho isto na figura do Velho Testamento, da entrada de Canaã. Quando Josué, que é um tipo de Cristo, é uma figura de Cristo, entra em Canaã com o povo, e Canaã é exatamente as riquezas, as profundas riquezas de Cristo, as profundidades de Jesus, a vida mais abundante, porque na tipologia, Egito representa o mundo, o deserto representa a nossa caminhada espiritual, naquelas 42 estações, são 42 estações, desde a saída do povo de Gósen até a entrada em Gilgal, são 42 estações de passagem que representam as 42 gerações de Jesus, de Abraão até Jesus. De Abraão até Davi, são 14 gerações. De Davi até o exílio, são 14 gerações. Do exílio até Jesus, são 14 gerações. 14 mais 14 mais 14, 42. De Abraão, o homem da fé, até o descanso em Cristo, são 42 gerações. Da saída do Egito até Canaã, são 42 estações, 42 paradas, onde o povo teve que parar e ser tratado por Deus. Cada uma dessas paradas está falando de uma evolução, que é desprender-se do Egito e voltar-se para Canaã. Ou seja, de mundo para Cristo, de mundanidade a Cristo, uma caminhada de evolução. Quando eles chegam lá em Sitim, entre o Rio Jordão e a terra, então começa a nova entrada, a nova passagem. Essa passagem, nós vamos olhar aqui em Josué, capítulo 3, versículo 4. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que, por tal caminho, nunca passastes antes. Veja esse verbo aqui. Ele está falando que o exército, o povo de Israel iria se formar numa espécie de companhia e que a arca do Senhor iria ficar a 2.000 côvados de distância do povo. 2.000 côvados corresponde a 900 metros. Um côvado corresponde a 45 centímetros. 1.000 côvados, 450 metros. 2.000 côvados, 900 metros. A arca tinha que ficar distante do povo 900 metros. Quando a arca entrasse lá no rio, as águas do rio iam se abrir e o povo que vinha atrás ia passar. Era uma passagem que nunca tinha passado antes. Veja o verso 4 que diz assim: visto que pelo tal caminho nunca passastes antes. Esse verbo aqui, passar, é o verbo abar. Este verbo abar, deste verbo abar, vem um cognato que chama iber, ou ibir. E deste cognato vem hebreu, aquele que passa o rio. Abraão foi aquele que passou o rio. De onde? Lá da Babilônia, passou o rio Eufrates. E o povo agora iria ser aquele que passava o rio. Que rio é este? Jordão, que representava a nossa passagem de uma vida de tribulação para a vida de descanso.
a vida mais abundante. O livro de Josué é o livro que conta como nós vamos enfrentar as batalhas entre a natureza terrena e o Espírito de Deus que vive em nós. É uma tipologia. A natureza terrena, não o velho homem, porque o velho homem morreu lá na passagem do Mar Vermelho. Ele morreu na cruz com Cristo. Mas na entrada da vida de dependência de Deus, há uma necessidade de fazer morrer a natureza terrena diariamente. Esta natureza terrena é o nosso problema. Vamos então começar a verificar aqui, neste livro, no capítulo 4, do livro de Josué, esta passagem. O povo tinha que passar. A arca teria que ser colocada lá no meio, quando os sacerdotes entraram. Só para os irmãos verem assim, o Rio Jordão, hoje a gente olha, ele é um riacho. Naquela época, alguns estudiosos dizem que ele deveria ter cerca de 30 metros de largura, no seu percurso normal. Só que nesta época do ano, que é exatamente entre os meses de março e abril, é no primeiro mês do ano do calendário judaico, no mês de Abiv, ele está com muitas águas. E as águas estão passando de um lado para o outro nas margens, indo até 1.600 metros de largura, porque ele espraia pelas campinas. Nesta localidade é uma localidade baixa. Ela possui ali mais de 200 metros de profundidade além do nível do mar, abaixo do nível do mar. Então é um lugar onde o rio se espraia muito. E ele se torna fundo e violento. Não se trata de um riacho. Agora o povo tinha que atravessar. E Deus disse que a coisa tinha que ser, primeiro a arca. E quando a arca chegasse no meio, as águas iriam, pisasse, a água ia se abrir e o povo depois vinha e passava. E os sacerdotes tinham que ficar com a arca pendurada nos ombros, no meio do rio, até que passasse o último. E depois que o último passasse, então o general Josué iria chamar, e os sacerdotes, quando saísse do outro lado, as águas se fechariam e continuariam o seu curso. Esse foi o programa de Deus. E assim foi o que aconteceu. O Senhor mandou que os sacerdotes fossem. E eles começaram a atravessar. Então vamos aqui, no versículo 4, no versículo 1 do capítulo 4. Vamos entrar nesse texto na leitura. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo. Ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde, parados, pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e, quando vossos filhos, no futuro, perguntarem, dizendo: Que vos significam estas pedras? Então, lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão, para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Vamos parar aqui um instantinho. A arca chegou no meio, o Jordão segurou as suas águas, foi feita uma parede, a água foi aumentando, como se fosse uma barragem, e o povo, primeiro, aqueles 12
representantes de cada tribo, foram no meio do Jordão, pegaram 12 pedras e levaram nos ombros e foram para o lugar onde passariam a noite, tirando aquelas 12 pedras que estavam no meio do Jordão. O que significa isto? Daqui a pouco nós vamos começar a ver isto. Eles pegaram 12 pedras, uma representando cada tribo do povo de Israel. As águas estavam separadas, o fundo do rio estava limpo, puderam escolher as pedras com muito cuidado. Continue então do verso 8 em diante. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Aquelas pedras deveriam ser colocadas lá como memorial. Mas veja agora o que acontece no verso 9. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que, parados, pousaram os pés os sacerdotes que levaram a arca da aliança. E ali estão até ao dia de hoje. Agora Josué pegou 12 pedras, não foram mais 12 pessoas. Foi Josué sozinho. Estas pedras foram apanhadas fora e trazidas para o meio do Jordão. Só Josué. Ele tinha que fazer um monte de pedras que vieram de fora e colocaram no meio. 12 pedras foram tiradas daqui e postas lá. E 12 pedras foram tiradas de lá e postas aqui. Para que esse trabalho todo? Por que não deixou as pedras de lá mesmo? Para que cansar esse povo carregando pedra nas costas? E Josué sozinho carregando 12 pedras, que iriam ficar debaixo da água. Que serviço é esse? Não tem o que fazer? Mas a Bíblia tem lições e conhecimentos que vão sendo colocados para que nós vejamos o que ia isso apontar para o futuro. Continuando na leitura. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes, à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados, na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Só uma paradinha. Por que a Bíblia coloca aqui, e passaram os filhos de Rubens e os de Gade e a meia tribo de Manassés? Porque eles eram herdeiros do outro lado do Jordão, da Transjordânia, o lado de onde eles estavam vindo. Mas aqueles que estavam entrando na terra precisavam da companhia de todo o corpo, de toda a nação. Então, mesmo que eles tenham herdado do lado de lá, eles tinham que passar na frente, para ser os primeiros a morrerem. Já que são soldados para conquistar. Não, mas a nossa posição é do lado de cá do Jordão. O nosso quinhão, a nossa tribo vai ficar do lado do Jordão de cá. Nós não precisamos ir, não. Tem que ir todo mundo. No corpo não pode ir uma parte e outra não. Na nação não pode ir um grupo e outro, não pode haver divisão. Vai na frente. As 3 tribos que estavam com herança do lado de lá tinham que passar. Primeiro, com seus 40 mil soldados, na frente, lutando pelo todo. Não pode haver divisão. Continuando na leitura. Uns 40 mil homens de guerra
armados, passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo o Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Disse-lhe, pois, o Senhor a Josué: dá ordens aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas de seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam, como dantes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levou-as Josué em coluna em Gilgal. O que significa isto? Desta coluna agora, daquelas 12 pedras que foram tiradas do meio do Jordão, e aquelas 12 pedras que ficaram como memorial no meio do Jordão, que não podem ser vistos. A obra de Cristo foi feita por Cristo, sozinho. E Cristo, quando foi para a cruz, ele atraiu para si os nossos pecados. Quantos? Todos. Tipologicamente, o pecado do povo, de todas as tribos, ele carregou para si. Ele não precisou de ninguém ajudá-lo. Era uma obra que era sua, onde ele tinha que incluir nele tudo que era nosso. A pedra, tipologicamente representando a nossa natureza terrena. Mas, do meio do Jordão, aquilo que foi sepultado com Cristo, foi ressuscitado com Cristo uma nova identidade. O novo homem, que precisava ficar lá. O velho homem está sepultado. Mas o novo homem, que é trazido do meio do Jordão, ele traz a sua natureza terrena. Não houve uma salvação que nos libertasse da nossa carne. Mas vai ficar como testemunho aqui, que Deus realizou uma obra em Cristo, mas esta obra em Cristo precisa ser experimentada por cada um. Por que foi cada um que teve que levar? Por que não foi Josué que fez tudo? Por que Josué não pôde ter tirado as 12 pedras e colocado lá e pegado 12 pedras e ter feito aqui? Porque uma obra, ela é monergista. É Deus que faz, mas a outra obra é sinergista. É quando Deus faz, você tem que tomar posse daquilo que Deus faz. E este fazer morrer a vossa natureza terrena é obra de Deus em nós, mas nós temos que levar este morrer diário. As 12 pedras iriam ficar lá como testemunho. E qual era o testemunho? Para os seus filhos. Você ia dizer o que para os seus filhos? Houve um dia que Deus realizou um milagre. Qual foi o milagre? Que nós saíssemos da vida de lutas, de tribulações, de dificuldades para a vida abundante. Qual é a vida abundante? Cristo. Eu vou testemunhar que Cristo fez morrer o meu velho homem. Mas daqui para frente, meu irmão, eu espero dizer um pouquinho mais de coisas hoje. Daqui para frente, nós vamos enfrentar Jericó e Ai. São as lutas da carne. Jericó é a conquista da fé. E ai de nós, é a presunção do nosso orgulho. A derrota do povo. Nós temos aqui agora o povo diante, do outro lado, em Gilgal. Gilgal significa
agora uma nova circuncisão. Nenhum do povo tinha sido circuncidado desde que saiu lá do Egito. Toda a turma de 60 anos para baixo, porque de 20 anos para trás não tinham sido circuncidados. Toda a turma que tinha mais idade, que passou lá no deserto, precisou ser circuncidado. O pacto da aliança de Abraão precisava ser reiterado. E agora, a primeira Páscoa, no dia 14 de Nisan, a primeira Páscoa, suspendeu o maná. Desde o dia da primeira Páscoa em diante, não teve mais maná. Acabou a vida de comida fácil. Agora vocês vão comer o fruto da terra. Vão comer o trabalho da luta para a conquista da terra que mana leite e mel. A vida espiritual tem um lado objetivamente de luta da carne com o espírito. E nesta luta existe uma coisa: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É a minha natureza terrena que é o meu grande problema. A primeira conquista, então, nós temos no capítulo 6. Vamos dar uma olhadinha. Jericó. Não é? Jericó rigorosa. Antes de chegar em Jericó, deixa ver. Josué estava agora diante de uma realidade. Será que eu vou conquistar essa terra ou não? E ele entrou num processo aqui. Vamos ver o verso 13 do capítulo 5. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Aquele homem apareceu com uma espada desembainhada. E Josué estava meio perturbado e disse assim: Tu és dos nossos ou tu és dos adversários? Olha a resposta desse camarada aí. Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Olha agora. Quem será este personagem? Josué pergunta: o senhor está a nosso favor ou a favor dos adversários? E ele diz: nem de um, nem de outro. Eu sou. Eu sou o principal. Eu sou o comandante do exército do Senhor. Quem será este? Preste atenção. Alguém diz assim: é um anjo. Anjo não recebe adoração. Lembra-se que um anjo uma vez estava conversando com João. E João, quando viu o anjo, caiu nos pés do anjo. E o anjo pegou na mão de João e disse: levanta, que eu sou conservo teu. Adora a Deus. Mas esse cidadão aqui recebe adoração. Quem será ele? Oh, teofania do nosso Senhor Jesus Cristo, que se manifestou como um homem. É aquele que veio como homem, que veio para nos libertar da nossa natureza humana arrogante. Ele disse: eu não sou nem de um nem de outro. Eu vim como comandante, como príncipe principal. O primeiro do exército dos céus. O comandante do exército celestial. E vim para uma coisa.
Você precisa discernir o que é santo. Descalça os teus pés. Tira a tua sandália. Tira o teu instrumento que você acha que isso aí é a sua base. Vocês se lembram que Moisés também teve que tirar a sandália? Toda vez que uma pessoa chega com sandália diante de Deus, Deus manda tirar a sandália. E quando ele vem sem sandália, Deus dá sandália. Deus tira uma sandália que é sua e dá a sandália que é dele. O pródigo veio sem sandália e o pai deu sandália. Porque Deus não aceita que a obra dele seja feita com as nossas bases, mas sim com a base dele. A base é de Deus, o fundamento é de Deus. Você sabe qual é a diferença entre fogo estranho e fogo sagrado? Sabe? Qual é a diferença entre fogo estranho e fogo sagrado? Fogo é fogo, meu irmão. Fogo queima do mesmo jeito. Tudo é fogo. Só que um tem uma origem de Deus e a outra tem uma origem no homem. Um vem do arco-íris, não, aquele bicho que vai do trovão, como é que chama? Do raio. Pá, acende aqui. É fogo de Deus. A origem do fogo é de Deus. O outro é um pau esfregado com outro pau para virar fogo. É fogo do homem, é fogo estranho. As duas características de fogo é fogo. Só que um tem origem divina e o outro tem o orgulho do homem. Esse fogo foi eu que conquistei. Fui eu que fiz. E essa base Deus não aceita. Descalce os teus pés. Vê o que é sagrado. O sagrado vem de mim. Não de você. Eu sou o santo. Descalce os teus pés. E Josué se prostra em adoração, rendendo o Senhor. Muito bem, aí nós temos Jericó. E Jericó era uma cidade extraordinariamente construída, com muralhas de 6 metros de altura, com mais de 1,5 metro de largura, uma cidade potente. E Deus diz para ele o seguinte: a estratégia é minha. Vocês não vão fazer esforços. Vocês não vão lutar. Vocês vão pela minha estratégia. Vocês vão fazer aquilo que eu quero. Então Josué entra naquela cidade de uma maneira, por 2 aspectos. Um negativo e um positivo. Considerado o lado negativo, não foi pela sabedoria humana. O plano de assalto parecia uma loucura perante a ciência militar. Como é que vai conquistar essa cidade? Sem nenhuma estratégia? Segunda coisa que é muito esquisita, não foi depois de uma longa luta ou um sítio. A vitória foi dada no momento. Não foi por uma energia carnal. Em verdade, o desejo de combater havia de ser restringido. Não houve carne. Trombeta, rodar 7 vezes, derrubar muro desse jeito. Mas aí era o poder de Deus. Não é? A vitória foi dada aos fracos, sem o emprego de armas militares. A arca do Senhor, símbolo de sua presença, entre o seu povo, garantia a vitória. Deus estava presente. E a obediência era essencial. Durante toda a marcha, silenciosa. Nenhuma palavra podia ser proferida, nenhum grito de vitória, até o momento marcado. Silêncio absoluto. Exército silencioso. Até a hora de tocar as trombetas. Tudo pela fé. Conquista pela fé. Cidade foi derrubada, foi conquistada. O que aconteceu logo em seguida? Conquista de Ai. Moisés diz o seguinte: vamos tomar Ai, Josué. E aí mandou 2 espias para examinar. E os espias chegaram, voltaram e disseram: não precisa botar tropa total.
Não precisa do exército todo. 2 ou 3 mil homens são suficientes. O que tem lá é uma cidadezinha. Ó o problema. Já ganhamos aqui, já ganhamos. Agora para nós, isso aqui é favas contadas. Exército pode ficar aqui. E Josué creu nos nossos espias. É uma coisa tremenda. Não no Senhor. E mandou aquele grupinho e foi uma vergonha. A turma saiu de lá com a quente e outra fervendo. Virou as costas, foi derrotado. Depois da derrota, vem a investigação. O que aconteceu? Por quê? O que foi? Aí o Senhor falou com Josué. E Josué então montou um esquema. Vamos fazer uma seleção para ver o que vai acontecer. Onde foi que nós erramos? Ele fez um momento de clamar ao Senhor. Se prostrou diante do Senhor. E o Senhor então faz vir. E aí caiu sobre a tribo de Judá. Aí da tribo de Judá, vamos verificar aqui. Capítulo 7. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Vamos agora saltar um pouquinho para o verso 16, quando Josué se apresentou diante de Deus para saber quem era o responsável pela derrota. Então, Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Primeira coisa, a sorte, que não é sorte, na verdade é uma maldição, um anátema, caiu sobre a tribo de Judá. Das 12 tribos, alguém aqui pisou na bola. Verso 17. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não o ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Agora, irmãozinho, desculpa uma coisa aqui. Aquele comandante do exército do Senhor, que administra as coisas de Deus, sabe tudo. Não adianta você e eu enganarmos ao Senhor. Não existe uma vida cristã na vitrine e uma vida cristã privada. Não existe uma vida perante os olhos dos homens e uma outra vida perante os olhos de Deus. Só existe uma vida perante os olhos de Deus. Deus sabe. Ele podia estar escondendo lá os seus desejos. Ele diz aqui que vi entre os despojos. Primeira coisa dos nossos pecados sempre começa pelo ver. A mulher vendo
Ló vendo, e aqui Acã vendo. Viu? Depois viu o quê? Uma boa capa babilônica. Em vez de você vestir a roupa do cordeiro, você quer a roupa da Babilônia. A roupa que é símbolo da arrogância, do orgulho, do poderio. Vi prata, vi ouro, cobicei. Olha o que acontece. Cobicei. E tomei. E escondi. Mas escondeu de quem? De quem que nós escondemos? De Deus? De Deus não dá para esconder. Se eu vejo um filme pornográfico na televisão e minha mulher não vê que eu estou vendo, ela não vê, mas Deus vê. E quem é que eu tenho que dar satisfações na minha vida cristã? É a minha esposa? São vocês ou a Deus? A quem que eu devo me comportar é diante de vocês ou de Deus? Você pode achar que eu sou uma boa figura, mas Deus sabe quem eu sou. E aí nós precisamos estar diante do Senhor. E tratar a nossa vida diante do Senhor. Fazer morrer a vossa natureza terrena não é coisa para homem, é coisa diante do trono de Deus. Senhor, tu sabes quem eu sou. Mas eu não posso viver esta vida que eu estou vivendo. Eu tenho que viver a vida que o Senhor quer que eu viva. Com santidade. A derrota na vida do povo foi a derrota da natureza de Acã. A natureza de Acã significa turbulência. A turbulência que Acã trouxe ao povo de Israel. Agora a Bíblia está falando. O velho homem foi crucificado com Cristo. Foi? Foi. Mas e a natureza terrena? E esse desejo de querer ter uma capa bonita? Mas isto aqui era proibido, era anátema. Era coisa que não deveria ser apanhada. Essas coisas deveriam ser entregues ao Senhor e serem santificadas ao Senhor, porque nem prata nem ouro que não for santificado ao Senhor pode estar debaixo da nossa tenda. Porque se estiver debaixo da nossa tenda será maldição. Nós não somos proprietários de nada, tudo pertence a Deus. Isso não é discurso, isso tem que ser realidade. E Deus sabe disto. E agora nós estamos aqui diante de um fato. O povo de Israel precisava perder este anátema que estava no meio. Acã foi trazido, toda a sua família, todos os seus bens, foi colocado no vale de Acor. O vale de Acor é exatamente o lugar da turbulência, da perturbação, e ele foi apedrejado. Cada um, mas meu Deus, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Tipologicamente, Acã é a morte da nossa natureza terrena que cobiça essas coisas que nós não podemos ter. Fazei, pois, morrer. Só para aliviar um pouquinho, porque o texto bíblico deixa algumas pessoas com uma certa dúvida de que a família de Acã também foi morta. Não foi morta. A família de Acã não foi morta. Leia com cuidado o texto bíblico depois. Foi queimado as coisas que eram queimadas, porque Deus proibia queimar a gente. A morte só podia ser por apedrejamento. Não podia ser por enforcamento e nem podia ser por fogo. Foi queimado os bens dele. E ele foi apedrejado. E serviu como, até hoje diz o escritor, quando ele estava escrevendo, ali estava o monumento da morte da velha natureza.
Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ela não serve. Essa é nossa, não é de Deus. A de Deus já foi feita. Josué já botou as pedras lá, estão sepultadas. Eu morri com Cristo, Cristo morreu, eu morri com Cristo. Mas a minha natureza terrena, eu tenho que fazer morrer diariamente. Ninguém pode me obrigar a deixar de ver televisão. Mas eu mesmo posso não ver aquelas coisas que vêm infectar a minha mente, o meu coração, com bobagens, com coisas sujas, com coisas sórdidas. Porque isto aí faz parte da operação da graça de Deus comigo. Por que eu tenho que comer comida podre? Por que eu tenho que comer isto? Não. Vai estragar meu organismo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ali estão 5 pecados. Não vai dar tempo hoje porque nós temos ceia. Mas tem 5 pecados ligados à carne e 5 pecados ligados à alma, ira, cólera. Essas coisas ligadas à alma. E 5 pecados ligados à carne. 5 e 5. 5 é o número da graça. Só pela graça nós podemos ganhar essa dimensão. Só pela graça. É Deus operando. Mas nós vamos cooperar com Deus. Não quero. Não aceito. Não quero isto. Estou falando de entrar em Canaã. Não estamos falando mais de deserto. O povo agora vai usufruir das insondáveis riquezas de Cristo. Não tem nada a ver com salvação. A salvação já nos foi dada em Cristo. Mas a plenitude de Cristo precisa ser conquistada pelos seus filhos, pelos filhos de Deus. Não queremos só maná e água que desce da pederneira. Nós queremos agora o fruto da terra. A realidade de Cristo, as riquezas insondáveis de Cristo. E agora nós precisamos entrar nas vitórias. Estas nos pertencem. As lutas espirituais fazem parte do nosso viver cristão. Se Deus quiser, domingo que vem a gente continua. Não é? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Isso cabe a nós. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.